E seja muito bem-vinda a mais uma consulta aula do nosso desafio Emagrecimento Moderno. Para você que é nova por aqui, eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, e no meu canal você sempre saberá mais sobre nutrigenética, síndrome fúngica, saúde mental, saúde espiritual, tudo que envolve o estilo de vida saudável. Estamos com tudo nesse desafio que é para você eliminar de vez essa gordura inflamatória que impede você de ser bem disposta, bem produtiva e também bem sequinha, ter o corpo que você sempre desejou e nunca permaneceu ou nunca chegou. Se isso está acontecendo aí, estamos aqui para virar a chave para fazer isso acontecer de vez. Ótima noite para vocês, vamos com tudo. O conteúdo que eu trago aqui para vocês, tem gente perguntando, é só para mulheres? Não, o homem pode aplicar e pode assistir, mas eu sempre falarei no feminino, porque aqui há mais mulheres do que homens, por isso que eu estou falando no feminino. Mas o conteúdo pode ser aplicado por qualquer pessoa. E recapitulando o que aconteceu aí nos últimos dias, para você que se perdeu ou que fez algumas coisas e faltaram outras, a gente aplicou 2 testes. Um primeiro teste na consulta aula 1 para você avaliar a qualidade da sua vida, porque se sua vida está sem qualidade, dificilmente o seu corpo, o seu físico, a sua estética, a sua beleza estará refletindo isso frente ao espelho. A sua vida precisa de qualidade. E se não há qualidade na sua vida, a gente precisa identificar qual é o pilar que está mais prejudicado. Qual é o pilar dentro da qualidade de vida que precisa ser ajustado. Por isso que é tão importante, tão valioso as métricas. Sem métrica, você não sabe qual é o problema. Sem a métrica, você não sabe qual é o problema. Então, dentro da sua qualidade de vida, qual é o pilar que deu uma pontuação maior? Que você fez o teste, deu um nível maior. Você printou, salvou o resultado? Se não fez isso, esse é o desafio número 1. Eu sugiro que depois, quando acabar aqui o conteúdo de hoje, você volte lá e faça e guarde o resultado. Desafio número 2 foi o da inflamação. Então, a inflamação não é só intestinal, tá escrito lá, eu até pedi pro programador mudar, porque não é só relacionado a intestino. Quando a gente fala em sistema inflamatório gerado pelo tecido adiposo, o que é tecido adiposo? Digamos, são as bolinhas de gordura que a gente acumula no nosso corpo. E essas bolinhas de gordura, que normalmente a que mais incomoda é a região abdominal, certo? Aquela lá que você olha e fala, nossa, isso aqui não vai embora de jeito nenhum. E esse processo de inflamação, ele impacta várias partes do corpo, não só o tubo digestivo, ele pode impactar várias regiões, as articulações, o cérebro e assim por diante. Por isso que a pessoa fica improdutiva, indisposta, começa a cair a cognição da pessoa, o nível de aprendizado cai, porque a inflamação aumenta. Então, esse teste de inflamação foi o da consulta aula 2, que vocês fizeram ontem. Ontem não, hoje, porque vocês receberam hoje. Ontem a gente conversou sobre ele. Vocês estão comigo? Aplicaram? Conseguiram aplicar os 2 testes? Coloca aqui nos comentários para eu saber se você conseguiu aplicar. Sim, não, escreve sim ou não para eu saber se você está comigo, está no movimento ou se você está boiando, não está sabendo de nada, está perdida por aqui para eu poder te resgatar e te ajudar, tá certo? E quem não entendeu o primeiro resultado, alguém comentou aqui, eu não entendi o primeiro resultado, qual parte do resultado você não entendeu? É importante você olhar o print e lembrar das suas respostas também. Por isso que é tão valioso quando a gente vai fazer um teste sobre a gente. No momento que a gente vai fazer um teste sobre a gente precisa estar em plena consciência, no momento presente, prestando atenção nas respostas e entender o que você está respondendo, coisa boa e coisa ruim. Então, eu estou respondendo algo ruim. Dentro da resposta do que é ruim, lá na frente, essa parte vai dar negativa no seu resultado, você concorda? Então, se alguma coisa você não entendeu no resultado do seu teste, é porque você não se lembra da sua resposta. Aí é importante que você faça de novo. E aí você traga a tua dúvida dentro daquilo que você respondeu mais negativamente. Por exemplo, você respondeu mais negativamente que dentro da sua rotina
você tem mais dificuldade para fazer as coisas. Então, para você subir uma ladeira, por exemplo, para você é desgastante subir essa ladeira. Isso é um sinal de que a qualidade da sua vida está caindo. Isso não é bobagem. Sheila, eu tenho dificuldade de levantar, de acordar ou de dormir num horário específico, por exemplo. E isso também impacta a qualidade da sua vida. Então, dentro do questionário dos pilares, volta lá, reveja as perguntas para você compreender onde você está com mais respostas negativas. E para quem não fez ainda, fique tranquila que você ainda terá 2 dias para poder fazer, porque vai sair do ar, depois de amanhã sai do ar os testes, tá? O link está aqui no perfil do Instagram e do YouTube. Então, você pode entrar e se cadastrar gratuitamente para poder aplicar, porque isso é a base de qualquer tratamento para eliminar a gordura do corpo, para qualquer tratamento que eu digo, terapia nutricional anti-inflamatória. Quando eu faço aqui, não sei se vocês conhecem, eu tenho aqui um método antifúngico. Quando as pessoas vão fazer um tratamento antifúngico, elas também fazem uma avaliação antifúngica no início do tratamento. E quando a gente vai iniciar um processo de eliminação de gordura do corpo, eliminar barriga, eliminar medidas, eliminar gordura estocada em alguma região que a gente não gosta, a gente precisa fazer uma avaliação desse problema. Quanto está esse nível de inflamação? Qual é o ponto de partida? Se você fosse até um consultório, sentar ali com o profissional, você iria pagar para fazer esses testes. O profissional iria ali doar, né? Doar no sentido de pausar o momento da consulta para fazer esses testes para avaliar o nível da sua saúde, o nível de adoecimento. Porque o estoque na região da barriga, estoque de gordura, ele vai apontando esse sinal de inflamação. Quanto que está essa inflamação? Se está alta, está baixa? Então, eu vejo aqui que vocês estão colocando o resultado. Muitas viram uma sinalização alta. E o lado bom disso, qual é o lado bom? Que a nutrição trata, a terapia nutricional anti-inflamatória trata. E o nosso conteúdo aqui de hoje é falar sobre o quê? Quem sabe aí o conteúdo da aula 3? Que a genética, a alimentação pode moldar a sua genética. Então, independente de qual é a herança genética que você tenha, aquilo que você herdou dos seus pais, dos seus avós, a alimentação tem a capacidade de modular, de desligar e desativar, ligar e desligar aí gatilhos para que você fique mais saudável, para que você fique mais bem disposta, para que você fique mais bem sequinha. A nutrição tem essa capacidade. E muito dos alimentos que a gente cria alguns bloqueios, né? De achar que um processo de perda de gordura, a gente tem que simplesmente fazer aquele corte total dos alimentos e pronto, isso já vai resolver o problema, isso já vai trazer o resultado necessário. E por que tantas pessoas tentam fazer isso e não conseguem, não sustentam o processo? Porque não seguem as métricas. Porque não seguem um ambiente, porque não seguem o conhecimento. E hoje, entrando na sigla AMC, ambiente é o fato de vocês estarem aqui hoje, juntas comigo, falando sobre alimentação, falando sobre genética, falando sobre perda de gordura, de saúde, de tratamento anti-inflamatório. Isso é o ambiente. Então, você já está fazendo a sua parte, estando num ambiente que te favoreça, frequentando esse ambiente. Métrica, são os testes que vocês já começaram a fazer. Essa métrica, você já deu start, já iniciou. E agora, do conhecimento, é você começar a analisar a resposta da sua predisposição a determinados alimentos anti-inflamatórios para que você impulsione mais o seu tratamento, de maneira positiva ou negativa. Por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa na caixinha de perguntas que eu coloco nos stories, questionando sobre o consumo de quinoa. Ah, quinoa é bom? Quinoa faz emagrecer? Quinoa é saudável? Aí eu respondi para a pessoa: se você mora no Peru e na Bolívia, talvez seja interessante sim você manter na sua rotina a quinoa, porque você tem acesso ali ao alimento com bastante, né, abundância. Agora, você imagina uma pessoa que está morando, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que não tem ali perto, um exemplo, tá? Eu tô jogando aqui um estado fictício.
no sentido de que não sei como que está ali o acesso em relação à quinoa. E essa pessoa quer comer quinoa todos os dias porque ela escutou alguém falando que isso faz emagrecer, isso faz dela ser mais saudável. Isso faz a pessoa ser mais saudável? Não, não faz. Não faz. Quem na ancestralidade dela, dos pais, dos avós, dos bisavós, comiam quinoa? Só se tinha alguém na ancestralidade dela, lá da Bolívia, do Peru, que fazia o consumo desse alimento. Eu não estou falando aqui que o alimento é ruim. Eu estou falando que tem muitos alimentos que, por você ler, ver alguém falando bem, ai, a chia faz bem para a saúde. Faz bem para quem e por quê? O que na história dessa pessoa, na genética dessa pessoa, foi importante o consumo desse alimento? Qual a resposta do corpo dela a esse alimento? E aí eu quero que vocês agora reflitam sobre a ancestralidade de vocês, sobre o estado onde vocês moram, e vocês escrevam aqui para mim. Qual alimento aí da tua região é típico? O que é típico, que você vê em abundância? Tem abundância aí na sua região. Por exemplo, se eu estou aqui em São Paulo, eu não tenho muita abundância, igual no Nordeste, de caju. Vocês não concordam? Tem, porque tem ali a questão da distribuição, do plantio em outros locais. Mas eu não tenho aqui. Mas eu acredito que vocês aí, cada um na sua região, onde vocês estão morando, aqui eu estou nesse momento aqui em São Paulo, por isso que eu estou dando o exemplo de São Paulo. Se eu estivesse lá no Rio, cada hora vocês me veem em um lugar diferente, então eu posso dar um exemplo em cada estado, aí, em coisas diferentes. Então coloque aqui nos comentários que eu quero saber o que tem de típico e maravilhoso aí na região de vocês. Queijo. Guda, de onde você é que tem queijo aí? Minas? Então coloca o alimento e coloca o estado, porque é importante eu saber. Eu quero mais informações sobre o alimento e o estado de vocês. Valéria colocou mandioca, açaí, Nayara, maravilhosa. Quanto queijo, gente? Vocês são tudo de Minas, é isso? Jéssica, Pequi, que maravilha. Açaí, Pará. Catarina, repolho e batata. É assim mesmo. Fish and chips, né? Deve ter peixe aí também, não tem, Catarina? Letícia, caju, manga, banana. Olha quanta coisa boa. Queijo Rondônia. E aí, quando você analisa um alimento que é muito produzido na sua região e que você tem em abundância, aí a gente vê marcadores que ajudam a tratar uma inflamação e outros marcadores que a gente precisa avaliar se estão prejudicando, piorando esse processo inflamatório. Porque todo estoque de gordura excessivo gera uma inflamação. Guardem essa informação, tá? Todo excesso de gordura gera uma inflamação em excesso, por isso que desenvolve posteriormente as doenças crônicas. E aí todos esses alimentos maravilhosos que vocês estão falando aqui, que são típicos aí da região de vocês, a maioria deles tem a capacidade anti-inflamatória. E a gente vai conversar sobre isso hoje. E a tua resposta genética em relação ao alimento, ela depende ali do local também onde você tá, da abundância que você tem do alimento e da sua ancestralidade. Por isso que eu dei o exemplo da quinoa. Faz sentido querer desejar comer um alimento que nem é da tua região, que nem é típico aí, que ninguém da sua ancestralidade consumiu esse alimento? Será que vale a pena gastar com esse alimento caro? Trago essa primeira reflexão aqui para vocês. Ai, que delícia, quanto alimento bom. Manga, mandioca, caju, pinha, mexerica, jabuticaba. A estética aparência de Goiás. Olha que maravilha. E bem nutridas que estão aqui. Podem colocar águia para eu saber que vocês estão aqui, maravilhosas. Então, e aí, quando eu digo para vocês doenças crônicas, só recapitulando esse termo, porque fica muito genérico e difícil de compreender, é a consequência dessa gordura estocada com o passar dos anos.
Quando a gente ignora isso, fala assim, o corpo eu tenho do jeito que eu quiser, eu fico com o corpo assim mesmo. Ignora a mensagem do corpo, mas pra frente capta o quê? Capta coisa boa ou coisa ruim? Não, gente, a gente plantou, a gente vai colher, é nessa vida mesmo. Então vem diabetes, vem hipertensão, vem infarto, vem derrame, vem câncer. E isso eu estou falando de situações que são preveníveis. Preveníveis. Que não é uma resposta da tua genética, falar assim, mas é a minha genética que fez eu desenvolver esse problema. Não, não foi a sua genética. Foi aquilo que você se expôs que ativou um lado não positivo da sua genética. E a gente consegue modular isso. Então, uma pessoa que desenvolve um diabetes do tipo 2 por conta de uma gordura na região da barriga, por exemplo, alguém que está aqui tem diagnóstico de insulina alta, de diabetes, ou tem histórico na família de alguém com diabetes? Eu tenho, meu pai tem. Meu pai tem síndrome metabólica, que tem tudo isso aqui que eu acabei de falar, basicamente. Então, não quer dizer que o fato dele ter desenvolvido esse problema, eu vou desenvolver e isso está na minha genética. Não. Foi porque as escolhas dele favoreceram o desenvolvimento da doença. Foram as escolhas. E a terapia nutricional anti-inflamatória, ela vem para modular, formatar hábitos. Porque é na formatação de hábitos, com o ambiente certo, estar nessa energia, nessa harmonia com pessoas que desejam a mesma coisa, é assim que a gente formata hábito. Não adianta você saber, Sheila, eu sei que rúcula é saudável. Não adianta eu saber que rúcula é saudável se eu estou num dia que eu estou meio desanimada, estou meio chateada e estou ali sozinha e estou querendo o meu processo de eliminação de gordura e eu não tenho um ambiente que favoreça o meu processo. Eu não vou nem olhar para a rúcula. Dependendo da situação, nem vou olhar para a rúcula. Por isso que é tão forte, tão poderoso esse movimento aqui. O fato da gente estar aqui conversando sobre isso e juntas nesse movimento. Quando eu uso o termo para vocês bem sequinhas e bem nutridas, quem é do método eu chamo de bem nutridas, é no sentido de gerar uma comunidade, um movimento de pessoas com a visão semelhante. De que quem é bem sequinha, a partir de agora, né, dando continuidade ao desafio, compreende que a gordura em excesso gera inflamação que vai desenvolver doença lá na frente. E ela não quer isso para o futuro dela, e nem para o presente dela se ela está vivendo isso agora. Então você que recebe essa mensagem, você já eleva o seu nível de consciência e já percebe que essa inflamação não te pertence e você não quer viver com ela. E já tem outras mulheres que escutam isso e falam, não, vou ficar com o corpo assim mesmo, é assim, sempre foi assim, eu não quero mudar. Tem uma amiga da minha mãe, claro que não vou citar nomes aqui, ela tem várias doenças associadas, tem psoríase, tem gordura abdominal, tá aquela gordura bem pontuda. Tem uma filha com diabetes do tipo 1, que é uma consequência, né? Ela desenvolveu uma doença autoimune, isso refletiu na filha dela, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, peguem essa chave. Olha como é valioso a gente observar a história da família e a repetição dos padrões e do ciclo. Essa mulher que é amiga da minha mãe, que desenvolveu essas doenças, a filha dela foi repetindo as mesmas escolhas, os mesmos alimentos, o mesmo ambiente. Inclusive, vive na mesma casa. Já é uma mulher madura e elas moram juntas. E é uma repetição de alimentos e de padrão que faz com que os mesmos gatilhos sejam acionados. Então, gordura visceral, gordura visceral. É porque a minha genética é assim e eu vou desenvolver essa gordura na barriga. Não, é porque eu estou repetindo o mesmo hábito, o mesmo comportamento que meu pai ou minha mãe, caso eles tenham, alguém da sua família tem. Então, no caso de vocês estão colocando aqui, a minha mãe tem diabetes, o meu pai tem diabetes,
A Socorro colocou aqui que o pai dela faleceu há 25 anos atrás de infarto. Essa mensagem em relação aos pais, à doença, ela é valiosa. É um aprendizado lindo que a gente pode receber e colocar isso em prática na nossa vida e formatar também os nossos pensamentos em relação ao alimento e ao funcionamento do nosso corpo. Porque a tendência, o ritmo mais fácil de tocar a vida e deixar a vida acontecer é você simplesmente copiar e repetir aquele mesmo padrão de adoecimento. Isso você nem percebe, muitas vezes é inconsciente. É um sistema. Você vai honrar inconscientemente a doença, porque você quer honrar os gostos familiares, mesmo que são gostos não saudáveis. Porque você está enraizada nesse ambiente. E tem como você formatar isso de forma positiva, honrando a culinária da sua família, as escolhas da sua família, o passado dela, com o conhecimento certo, com os alimentos da sua região, com a comida de verdade, desde que você esteja inserida em um outro ambiente. Porque se você só fica num ambiente que não te favorece, que você não tem a informação, o contato com as pessoas para formatar isso, você fica só recapitulando coisas ruins. E por isso que você está aqui, porque você já pegou essa chave. Inconscientemente você já pegou essa chave. Claro que eu estou repetindo isso desde o primeiro dia, né? A questão do ambiente, ambiência. Eu fico falando aqui para vocês o tempo todo. E é exatamente para que isso cada vez fique mais integrado nesse movimento da formatação aí do desafio de 31 dias. Porque se você esquece esse pilar, dificilmente você vai honrar a questão da alimentação anti-inflamatória. Eu passando a mensagem aqui para você, olha, os alimentos que são bons são esses, vamos substituir por esses e vamos começar a partir de hoje e tudo mais. Se você recebeu a informação aqui, eu falei alguma coisa, se você já não estiver participando dentro de um ambiente, você já vai deixar isso de lado na semana seguinte. Por isso que tantas mulheres vão em nutricionista, em médico, passa lá, sai com o papel da consulta, né? Ai, recebi meu plano alimentar. Pega esse plano alimentar aqui e na semana seguinte tá dentro da gaveta, não lembra já mais o que tinha que fazer, já esqueceu ou já desanimou, já não tem motivação, já não tem foco, já não tem vontade. Aí vem ansiedade, vem acontecimentos, vem situações, vem a vontade pelo doce e você não sabe como modular isso. Alguma coisa acontece e você não está inserida num ambiente para você dar continuidade ao seu processo, você não tem com quem falar, você não tem com quem conversar. E aí que tá o pulo. Pegaram? Aí que tá o AMC. A gente mantém esses 3 pilares em todo o processo, durante os 31 dias. Aqui comigo, vocês vão continuar até amanhã. A gente vai finalizar essa semana gratuita que eu ofereci para vocês. E logo na sequência, eu vou abrir a inscrição do desafio Emagrecimento Moderno para 31 dias. Durante 31 dias, a gente vai ficar o quê? No ambiente correto. A gente quem? Todas as pessoas que se proporem a eliminar gordura da região, qualquer região do corpo que deseja. O seu processo de emagrecimento, ele vai ser determinado por você, o quanto que você quer, né? Cada um com o seu biotipo. Estaremos juntas nesse grupo, nesse protocolo, nesse programa anti-inflamatório, para que você tenha ali o ambiente, o conhecimento, porque você não vai ficar mais com dúvida a qual alimento eu escolho. Aí eu posso ou não posso comer iogurte? Aqui na minha região tem as frutas, tem manga, tem banana, tem mexerica. Como que eu faço? Quantas eu posso comer? Qual é a porção? Quando eu estou no processo anti-inflamatório, eu devo preferir
comer o arroz ou comer um outro prato típico que tenha na sua região. Então você não terá mais essas dúvidas. Isso é o conhecimento. O ambiente é o nosso grupo, o nosso local onde todas nós estaremos ali inseridas, tá? Então vai ser algo fechado, privado. Não vai ser mais aberto aqui. Aqui eu abro para encontrar vocês, conhecer vocês e para que vocês me conheçam também inicialmente antes da gente começar qualquer tipo de tratamento. Tá certo? Sempre tem esses períodos que eu faço, assim, o início, eu entrego para vocês toda a base e o fundamento para vocês já ingressarem no desafio de forma mais elevada, com essa base já preenchida, pra gente já começar com tudo, né? Não ficar ali, mas eu não sei se eu tenho isso, se eu tô com inflamação, se a minha qualidade de vida tá boa ou tá ruim. Aqui você já está saindo com essa informação, por isso que você aplicou os testes, tá certo? É no formato de consulta exatamente por isso, tá bem? E hoje você vai tomar a decisão, a partir de agora, se você quer realmente modular sua genética para você eliminar, reduzir todas as chances de repetir padrões da sua família e construir esse corpo dos sonhos que você tanto quer. Então, é isso que você quer? Você quer fazer essa formatação, essa limpeza de hábitos dos seus ancestrais que você veio honrando sem nem perceber? O que eu vim honrando dos meus hábitos para vocês analisarem o de vocês? Quando eu estava acima do peso, 8 quilos, acima que eu nem percebia que estava 8 quilos. Olha só como a gente ganha peso muitas vezes e não percebe. Eu estava honrando os meus ancestrais que bebiam muito álcool. Eu estava honrando os ancestrais que fumaram. Eu estava honrando os ancestrais que viviam estressados e descontavam isso na comida. Eu estava honrando as ancestrais da minha família que não tinham tempo para cuidar de si. E eu estava querendo repetir isso, sem nem perceber. Eu estava honrando aquilo que não era para ser honrado. Porque, na verdade, o que a gente tem que honrar é o aprendizado que a gente visualiza dos nossos ancestrais, que foi feito e que isso não foi positivo, não deu bons frutos. E você pega essa mensagem e fala, bom, eu aprendi com isso e agora eu vou construir diferente para eu passar adiante uma melhora da minha existência, o porquê que eu estou aqui, para que eu estou servindo e como que eu estou servindo e passar essa mensagem adiante. E aí, como que a gente passa a mensagem adiante? Igual eu estou passando aqui para vocês. Eu estou passando a mensagem adiante. Eu percebi uma falha, gatilhos, um problema, resolvi, consertei e passo adiante. E faço uma manutenção 1, 2 vezes por ano. E essa manutenção eu vou fazer junto com vocês. Aí a Lê perguntou assim, Sheila, vai ter um bate-papo individual? Vai ter um encontro. Um encontro, tá? Semanal. Toda semana, comigo. Sheila, vou poder falar? Sim, vai poder falar, tá certo? A ideia é o ambiente, a ambiência, esse movimento de encontro, de estar ali unidas dentro do processo. Porque todas vocês que estão aqui desejam a mesma coisa, assim como eu. Eu não quero voltar a ter 8 quilos a mais. Você tem um número que você gostaria de eliminar? Eu não sabia o meu número, que eram 8 quilos. Eu sabia aquilo que eu queria visualizar em relação ao meu físico. Isso é uma pergunta aqui que talvez eu te falando nesse primeiro momento você não tem essa resposta. Mas eu já vou trazer. Se você não sabe onde você quer chegar em relação ao seu físico, talvez veja alguma fotografia do passado de algo que você gostava em você e que você não tem mais hoje. Isso é uma forma de você já criar uma métrica. E sempre, claro, né? Métricas possíveis de serem alcançadas. Imagina, você deseja algo que você nunca teve. Ela é muito distante essa métrica. Coloca uma métrica inicial que você vai alcançar, que você já chegou, para depois você alcançar essa outra. Por exemplo, eu nunca tinha chegado num abdômen sequinho, sabe? De ficar bem sequinho mesmo. Eu nunca tinha conquistado isso aos 32 anos. Eu tinha 30? Tinha na faixa dos 30, 32. E quando eu comecei o meu processo, eu cheguei nesse abdômen e eu falei assim, olha só que coisa legal isso, né? Que bonito fica.
E, gente, não é pelo abdômen, de ficar com o abdômen sequinho o ano inteiro, mas é de saber que você pode chegar lá e você pode voltar lá quantas vezes você quiser. Por isso que a formatação de hábitos, ela serve como uma manutenção anual também, que a gente vai se encontrar ano a ano, vocês estarão comigo aqui até os 129 anos, fazendo essa manutenção, para a gente visualizar onde a gente está, se a gente voltou algumas casas durante o ano, voltou de forma negativa, se a gente evoluiu positivamente as casas, né? Então, essa autoanálise, essa avaliação, ela é extremamente valiosa. E a gente vai fazer isso juntas. Por isso que serão 31 dias de união, força aí no desafio. 31 dias juntas. Sheila, o desafio é para quem quer dieta maluca, pílula mágica, para pessoa que quer fazer um processo aí com restrições que mais deixam a pessoa doente do que saudável? Não, não é para você o desafio se você desejar isso. Agora, se você quer aprender com a sua genética, com a sua ancestralidade e também aplicar alimentos anti-inflamatórios sem deixar de comer o que você gosta, porque isso eu vou ensinar como você vai fazer, com sabedoria, claro, porque você tem um objetivo. E se a gente tem um objetivo, a gente tem que entender que a gente precisa de uma certa disciplina para alcançar. Veja as coisas que você conquistou na sua vida. Como que você conquistou essas coisas? Seja no estudo, na família, para construir uma família, qual foi a disciplina que você teve do seu trabalho, do seu físico também. Então, há toda uma disciplina que precisa ser aplicada, mas ela não tem que ser sofrida e nem isolada. Não exige solidão durante o processo. Tá bem? Então, eu estou vendo aqui o número de vocês. 28, 5, 14, 10. Eu quero o abdômen sequinho, tem a pochete. Lu, a gente vai chegar nesse abdômen sequinho. É exatamente isso. Cada uma aqui tem um biotipo diferente. Tem mulheres que querem eliminar uma quantidade alta, vamos supor 20 quilos. Outras querem eliminar a pochete, então aquele biotipo falsa magra, igual eu era. Tem outras, e falsa magra, mulheres, não quer dizer que tem uma porcentagem de gordura baixa, não. No meu caso, a minha porcentagem de gordura era 32, 35, uma coisa... Eu tenho essa numeração, vou até procurar para colocar nos stories para vocês. Esse tipo de avaliação, para ver a porcentagem de gordura, vocês podem fazer na academia. Se vocês frequentam alguma academia, não precisa frequentar se você ainda não faz, tá? Caso você seja sedentária. Mas se você já tem ali a matrícula na tua academia, pode ser que lá tenha um aparelho de bioimpedância. Você pode fazer se você quiser. É obrigatório? Não, não precisa. Uma fotografia já é o suficiente para a gente saber onde está essa gordura e como está essa distribuição. E a gente não tem que ter vergonha do nosso resultado no sentido de achar tudo aquilo ruim, negativo. Não, aquilo é a nossa história. Quando eu olho as minhas fotos antigas, eu vejo a minha história ali, é o aprendizado, tudo que eu passei. E também todas as escolhas que eu fiz para eu alcançar aquele peso negativo. Negativo no sentido oposto da coisa, né? Porque na verdade o peso era positivo, né? Então foram as escolhas, tudo na nossa vida são as escolhas. E claro que formatar novos hábitos, formatar um ambiente, formatar o conhecimento em relação ao alimento, exige uma confiança no processo. Porque se você começa já um processo, um desafio, falando assim, não, mas é uma coisa já que eu já fiz, não deu certo, não é pra mim, isso não vai dar certo, você está reforçando no seu cérebro aquilo que não funciona. Então, igual a Lu colocou aqui, eu quero o abdômen sequinho, é isso. Então, a partir de agora, o foco é naquilo que você quer. O que você não quer, você já sabe o que você não quer. Então, tá fácil aí para você fazer uma formatação em relação ao seu físico. Quem tem a porcentagem de gordura na faixa de 30, é isso mesmo. É o biotipo falsa magra que às vezes não percebe. Coloca roupa, sabe quando você coloca a roupa e dá uma disfarçada? Você fica tipo gostosa, digamos assim, né?
Só que esse formato gostosona gera inflamação. Então, esse formato gostosona tá gerando um processo de adoecimento oculto nos seus órgãos. Tá? Oculto nos seus órgãos. Você não percebe. Como que você percebe isso? Você percebe o cansaço, a indisposição, a falta de energia para fazer suas atividades, a falta muitas vezes de energia para poder fazer o próprio exercício, o próprio movimento. Então, aquelas pessoas que pagam muita academia e não vão. Então, durante o processo, você não vai conseguir mesmo, igual a gente já conversou isso na consulta aula 1 e 2, fazer um treinamento de força se você está sedentária no início de um processo com peso aumentado. Eu também não conseguia. Eu só andava, tá? Tinha 8 quilos acima do meu peso. Então, imagina você carregar esse peso a mais. Gente, cansa carregar peso, não cansa? Imagina você carregar um peso a mais aí do seu corpo. Tá certo? Então, mulheres maravilhosas, é pra gente tirar esse peso. Qual é o peso que você veio carregando? É o peso em relação à família, é o peso em relação ao marido, é o peso em relação aos filhos, é o peso em relação aos problemas de outras pessoas que você estava assumindo como seus problemas e ficou pesado demais e isso refletiu no seu peso? Isso aconteceu com você? Aconteceu, né? Eu sei, tá? Então, é pra tirar. Então, tirar o peso do lado de dentro e também o peso do lado de fora. Então, tudo isso precisa ser modulado para que o seu processo dê certo. Carol perguntou assim, como deixar de comer carne? O processo não é sobre se tornar vegetariano, tá, gente? O processo é para emagrecer. Se você come carne, maravilha. Se você não come carne, maravilha. São escolhas, decisões, cada um com a sua decisão. Desde que saiba se nutrir com a sua decisão. Conheço um monte de vegetarianos que só se alimenta de batata frita. Aí não adianta, né? Você vai adoecer, você não vai se tornar uma pessoa saudável, bem nutrida, bem sequinha. Né? Vai se tornar um baiacu, que eu brinco com as bem nutridas do método, que a gente fica um baiacu quando a gente come muitos alimentos que o nosso corpo não processa bem, né? E era assim que eu me sentia, por isso que eu lembro do baiacu, do emoji do baiacu aqui do Instagram. Do Instagram não, né? Do celular. Então, dentro desse processo, né, desse protocolo anti-inflamatório, a decisão em relação a comer proteína vegetal e proteína animal, ela é exclusivamente sua. Você será, sim, orientada todos os dias dentro do desafio de 31 dias. Vocês receberão materiais para tal, o que comer, o que melhorar, os alimentos anti-inflamatórios. E falando em genética aqui para vocês, quem entrar no desafio... Eu vou entregar de presente, isso é um presente, tá, mulheres? Que eu vou entregar para vocês que entrarem no desafio, que eu vou abrir a inscrição amanhã. Amanhã eu vou passar todas as explicações em detalhes com os materiais aqui para vocês de como será o desafio. E quem entrar amanhã vai ganhar um teste de DNA de intolerância à lactose. E para que serve esse presente? Para quem quiser receber esse presente, né? Porque pode ser que para você não seja relevante. Mas é o meu presente para vocês, para tirar coisas da cabeça de vocês de que, mas eu compro sem lactose ou compro com lactose? Se você percebe que eu sinto alguma coisa, mas eu não tenho certeza se faz bem ou se não faz bem, o que isso quer dizer? É uma resposta em relação à sua herança, à sua predisposição genética. Para você não ficar com dúvida em relação a isso, eu vou mandar de presente para você, um laboratório, né, que é de genoma, né, que faz avaliação do DNA. Isso não é feito em casa, isso é feito dentro de um laboratório de genética. Um kit de coleta de saliva para você enviar a sua saliva e fazer a análise para saber se você é ou não intolerante à lactose. Então, todas que forem participar do desafio vão ganhar esse presente. Sheila, então eu não vou saber, agora eu não vou ficar mais na dúvida se sou ou não sou. Se você já sabe que você é, né? Se você já tem essa predisposição definida, você fez um diagnóstico médico e sabe disso, você já tem essa informação. Se você não tem, você não sabe.
Então, por isso que você fica em dúvida quando você vê um iogurte com lactose ou sem lactose. Dentro do processo anti-inflamatório, a gente vai conversar muito sobre os alimentos que têm uma carga inflamatória maior e outros que têm uma carga inflamatória menor. Mas eu já adianto para vocês que não é restrição maluca de cortar tudo, igual algumas pessoas fazem protocolos detox, que cortam um monte de coisa e só faz a pessoa sofrer. Não respeita a história da pessoa, não tem uma elevação de consciência em relação a conhecimento e a resposta do corpo a esse processo inflamatório e sai do ponto A e não chega em ponto B em lugar nenhum, continua no ponto A do mesmo jeito. Então, o foco não é esse do desafio, tá certo? O foco do desafio é um protocolo anti-inflamatório para você encaixar na sua realidade, na sua região. Eu vou dar de presente para vocês esse teste de DNA para quem entrar no protocolo, no desafio emagrecimento moderno. Pegaram aqui? Perguntaram aqui, Sheila, é a mesma coisa do método SP antifúngico pro desafio moderno? É a mesma coisa? Não, são coisas diferentes, tá? Dentro do desafio emagrecimento moderno, eu não vou falar de protocolo antifúngico porque não é esse o foco. Eu vou entregar de presente para vocês uma introdução em relação à síndrome fúngica para que vocês tenham conhecimento disso para ver a necessidade de, se quiser, ser bem nutrida, entrar no método SP. Mas o foco do desafio é emagrecimento, é eliminar gordura. Sheila, eliminar gordura da onde? De onde você quiser. A gente vai iniciar um processo anti-inflamatório para o seu corpo ativar a eliminação de gordura. É claro que sempre o corpo vai escolher onde ele elimina a gordura primeiro. Por exemplo, eu tenho uma panturrilha com gordura aqui, que eu não sei como que acumula essa... Não cria músculo na minha panturrilha, é só gordura. Você pega assim, é igual o bumbum, sabe? Então, o nosso corpo, ele escolhe onde ele vai estocar gordura e onde ele demora para eliminar gordura. E quando a gente diminui a carga inflamatória e coloca alimentos anti-inflamatórios dentro da rotina, ativa isso de forma sábia e, claro, respeitando a sua genética também, você tem resultado mais rápido. Porque, por exemplo, esse teste de DNA para intolerância à lactose, que eu comentei aqui com vocês, quem der positivo, que é intolerante à lactose, qual é a informação mais valiosa que a pessoa terá ao receber essa informação? Que se ela continuar consumindo alimentos com lactose sem a enzima lactase, ela estará sempre aumentando o processo inflamatório dela. Sempre. E aí ela fica tentando enxugar gelo. Pegaram? Ah, Sheila, então eu já vou começar a consumir produtos sem lactose. Não faz sentido se você não tem essa informação. Porque se você começa a consumir um produto com lactase, com a enzima, e você produz a enzima, isso também não é positivo. Não faz sentido. Por isso que eu trago aqui para vocês o que há de mais moderno associado com o ancestral. A nossa ancestralidade sempre foi muito sábia na hora de prestar atenção na resposta do corpo ao alimento. Por isso que eu trago também esse conteúdo a vocês, de prestar atenção na reação do corpo. Então, prestar atenção na sinalização. Depois de comer, comeu como se sentiu? Teve gases? Depois de 4 dias apareceu alguma coisa na pele? Isso eu falo muito para as bem nutridas e dentro do processo anti-inflamatório também. A diferença é que no processo anti-inflamatório não tem características e também suplementos antifúngicos que dentro do protocolo do método SP tem. Aqui o nosso foco é emagrecer, que foi o que eu fiz ali para eliminar aqueles 8 quilos. Então, é ficar no foco para emagrecer e sem sofrer. Tem que ser sustentável, tem que ser leve. Caso contrário, você abandona. Quantas vezes você já abandonou? Quantas vezes? Exatamente. A Regininha colocou aqui. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Lembra lá do gato, falando com a Alice no País das Maravilhas. Alice, para onde você quer ir? Qual o caminho que você quer? Né? Aquela conversa filosófica. Eu não sei. Então, qualquer caminho serve. Você sabendo a história da sua família e sabendo o que você não quer para você e o que você quer para você, qual é o corpo que você quer,
Qual é o abdômen que você quer? Qual é a barriga que você quer? Você chega lá, você visualiza, faz, como eu disse, de forma sustentável, e você chega lá. E não é um curso, tá, gente? É um desafio, é um ambiente. A gente vai estar juntas no ambiente, não é aquele negócio de você ficar assistindo aula ali sem interação. Não, desafio é um outro formato, tá? Esse desafio, quando é pegada em emagrecimento, exige o AMC, a ambiência, esse movimento, esse ritmo de grupo. Caso contrário, não dá certo. Você vai começar e parar, tá? Então, essa é a ideia aí do desafio, tá? Por isso que se chama desafio. E esse desafio eu vou abrir 1, 2 vezes por ano. Eu não vou abrir isso sempre, tá? Então, por isso que eu estou abrindo agora, porque eu também vou aplicar em mim e estarei juntas com vocês, né? Dentro do grupo ali no processo de eliminação de gordura, porque 1, 2 vezes por ano precisamos de manutenção. É igual a manutenção da sua casa, manutenção do seu carro, manutenção das suas roupas. Precisa dessa manutenção. E o nosso corpo, o ser humano, exige manutenção. E nem sempre, no decorrer do ano, a gente consegue parar. Opa, deixa eu ver aqui se tá tudo em ordem. Às vezes passa o ano, acabou o ano e você não fez a sua própria manutenção. Isso não pode mais acontecer se você quer evitar essa gordura estocada aí no teu corpo. Não vai passar mais um ano sem fazer manutenção. É todo ano fazendo manutenção, 1 vez por ano. Não precisa ficar o mais errado, mulheres. O mais errado, o jeito errado de fazer é ficar todo mês pensando em emagrecimento. Todo mês pensando em emagrecimento. A todo mês eu quero emagrecer. Todo mês eu quero eliminar uma quantidade de... Não, isso é errado. Eu pego um protocolo, um processo, eu aplico, dou certo, faço essa manobra nutricional, esse ciclo ser sustentável e eu mantenho isso. Por isso que precisa ser sustentável. Pegar a chave. Porque a manutenção para ver, opa, quais foram os frutos desse processo, a gente faz 1, 2 vezes por ano. Essa manutenção, estou colhendo frutos ou as minhas frutas estão ficando podres aqui? Ou está secando, o terreno não está fértil? O que eu estou sentindo está melhorando as minhas sensações, a minha disposição, o meu feminino. Estou mais leve, mais organizada, né? Mais florida, inclusive. Ontem a gente conversou sobre isso, a questão do ambiente, porque nós estaremos no ambiente, na ambiência, no desafio, mas o ambiente onde você está inserida na sua casa e no seu trabalho. Então, esse ambiente está favorecendo esse processo, porque um corpo belo, com redução de gordura, não é só sobre isso, sobre as roupas, sobre as medidas, é sobre como você quer se sentir. E essa sensação tem relação com tudo aquilo que você vive. E essa mesma relação você terá ao ver o seu prato, independente do tipo de alimento que tem aí. Quando você inicia um processo anti-inflamatório, você compreende, você se pega vendo, né, muitas vezes no teu prato, igual alguém deu o exemplo aqui que tem um lugar que tem bastante queijo. Então, a proteína do queijo tá travando, gente. Voltei. Eu mudei aqui a minha internet. Mudei a internet, gente. Gente, vocês não sabem. Essa minha internet aqui, a gente já trocou ela umas 4 vezes, o pacote de internet. Umas 4 vezes. Eu e a Andresa, maravilhosa da equipe, a gente já tentou trocar várias vezes. Falou, Sheila, não sei o que acontece com a sua internet. No meio da live, o negócio começa a travar. A gente já trocou, independente de onde eu tava, tudo trava. E eu acho que agora tá travando também. Ai, gente, tá travado? Peraí. Ó, eu vou encerrar essa daqui.
Eu acho que deu um bug no Instagram. Não é a internet, é um bug no Instagram. Então, eu vou encerrar aqui esse trecho. E aí, eu vou voltar. E vou deixar esse conteúdo salvo e vou voltar com a segunda parte aqui, tá? Então, só vou fechar aqui. Vai ter um vídeo parte 2 aqui desse conteúdo. Que aí eu vou finalizar e passar as informações pra vocês. Deixa eu fechar aqui.